Bom dia, boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada. Enfim, saudações para vocês, meus caros telespectouvintes. O meu nome é Henrique Tomás. Eu venho junto com meu amigo Guilherme para apresentar o nosso podcast, o Livrando Cast. A gente vai falar um pouquinho dele nesse primeiro episódio, para tentar explicar o que ele vai vir a se tornar, beleza? Agora que eu já falei de começo, assim, já expliquei, já falei de início, vou passar a palavra para o meu amigo Guilherme. Olá a todos, bom, eu sou o Guilherme, estarei aqui junto com o meu amigo Henrique e a gente vai estar embarcando aí nesse nosso novo objetivo para estar passando informação para vocês, uma informação de qualidade, de uma forma muito divertida, de uma forma ideal para você que está aí viajando, indo para o trabalho, fazendo coisas que dificultam uma maior atenção de você, né? Então, a gente vai estar aí tentando passar informação, eu e o meu amigo Henrique, de uma forma muito mais prática, e a gente vai acabar detalhando mais isso agora para vocês. Certo, então, sem mais a dizer, meu caro amigo, que vem a vinheta. Livrando Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. Então, basicamente, o nosso projeto, ele é um podcast falando de livros. O nome já entrega, não sendo, me perdoem a redundância, mas é um podcast que tem por objetivo falar de livros, mas não falar de uma maneira maçante, de uma maneira chata de se escutar, e sim de uma forma leve, como se a gente estivesse num bar, trocando uma ideia, comendo um amendoim e tomando uma cerveja, uma breja, sei lá. E para guiar esse primeiro episódio, a gente vai explicar o que ele vai vir a se tornar o nosso projeto. Eu preparei 4 perguntinhas com 4 respostas que trazem as informações gerais, as informações principais do nosso podcast. São essas: o que é, o que faz, como faz e para quem é. Essas 4 perguntas definem o nosso projeto. Então a gente vai falar um pouco delas para que vocês conheçam o que vai vir a se tornar o nosso Livrando Cast. A primeira pergunta que eu vou fazer para o meu amigo Guilherme é o que é? O que é esse nosso projeto cujo nome é Livrando Cast, meu amigo? Bom, o nosso projeto, como a pergunta aí que o grandioso Henrique fez, o que é? Bom, basicamente, ele é um projeto que vai basicamente falar sobre livros, né? A gente vai aí abordar o livro de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais leve, para que você esteja adotando informação no seu dia a dia. Imagine você com aquele seu livro, né? Às vezes ele tem até uma linguagem técnica um pouco mais difícil de se entender. E é aí que entra o nosso podcast. Nós aqui com uma forma de diálogo, digamos que um café filosófico, né? Um cafezinho filosófico aqui. Ou breja filosófica entre amigos também. Exatamente. Uma bolachinha, enfim. Sem dúvida, cara. O importante é aproveitar aí e ler um livro com uma breja. E a gente vai dar informação aí para vocês de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais prática. E o intuito principal é que vocês entendam a informação, que vocês recebam a informação de uma forma prática, de uma forma divertida, de uma forma 100% eficaz. Sim, que vocês... Isso, desculpa só cortar você, mas eu preciso falar, senão eu vou esquecer. E também, um dos nossos objetivos é fazer com que vocês se sintam junto na nossa conversa. Sentir que vocês estejam presentes junto com a gente, conversando sobre os diversos temas que a gente vai tratar. Eu cortei você, então deixa eu continuar. Passo a palavra para você de novo. Na verdade, já tinha terminado, cara. Então você deu essa puta volta pra falar isso pra mim? Não, beleza. Beleza. Faz parte.
Tá. Então, falando a minha parte, comentando o que é esse projeto, a resposta que eu escrevi para mim mesmo, o que é esse projeto cujo nome Livrando Cast, eu só escrevi podcast. Mas é claro que a resposta que o Guilherme deu para vocês, ela dá uma visão geral do nosso projeto inteiro. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai conversar sobre os livros e conversar sobre os temas que estão ao redor dos livros. Ou seja, no nosso próximo episódio, sem dar spoilers ainda, a gente vai falar de um determinado livro. E é bastante interessante, pois ele fala sobre psicologia. Fala bastante sobre psicologia. E a gente vai utilizar os assuntos, os temas, os conceitos que os livros trazem para poder ir criando uma conversa, como se fosse uma conversa de bar mesmo. Não uma conversa de bêbado, mas uma conversa de bar. Um bar mais elegante, algo mais... como que eu posso dizer? Algo mais gourmet, para utilizar uma palavra que está na moda aí. Mas enfim, então é basicamente isso. O que é um podcast onde a gente vai falar de livros. Esses livros a gente vai utilizar como fio condutor para que a gente desenvolva uma conversa divertida, leve para você e que você possa absorver algo de extremo valor da nossa conversa. Quem sabe uma ideia ou uma resolução de algum problema que você está enfrentando, enfim. Qualquer coisa que venha ajudar vocês. A gente vai para a segunda pergunta agora, que é a pergunta: o que faz? Bem, finalidade de divertir a pessoa, entreter a pessoa, ensinar ela, principalmente conceitos, conhecimentos, ideias, informar sobre notícias, sobre coisas atuais que tenham relação com alguns livros que a gente vai falar, de uma forma que vocês sintam prazer em escutar, que não seja maçante. Eu mesmo sou um grande... Eu ia falar usuário, mas ia parecer que era usuário de droga, desculpa. Mas eu sou um ácido, não sei se é isso, se é assim que se fala. Mas enfim, eu gosto bastante de podcast. Porque eles trazem uma informação de uma maneira muito dinâmica. E é interessante porque ao mesmo tempo que você está passando uma roupa, lavando uma louça, trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade, você pode estar escutando o podcast e estar adquirindo informação ali. Tanto informação de notícia ou informação de conhecimento mesmo, coisas mais conceituais. E isso que é o foda. Por quê? Porque quando você começa a... Digamos que o ser humano não foi feito para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando você escuta o podcast e tá fazendo outra coisa, geralmente a gente não consegue dar atenção plena para aquilo. Para as duas coisas. Mas quando a gente meio que varia de atenção. Muitas vezes eu, por exemplo, eu escuto bastante podcast jogando videogame. Então o que eu faço? Eu coloco podcast lá, começo a escutar, geralmente podcast de notícia, e eu vou escutando. Só que eu sei que na maioria das coisas eu não estou prestando atenção. Embora eu me sinta bem melhor escutando aquilo, porque eu sei que eu estou prestando um pouco de atenção naquilo. Mesmo que um pouco, mas eu ainda estou prestando atenção. Então, ainda é válido. No momento que você poderia estar só jogando videogame, tá só, entre aspas, e bem entre aspas, ali, perdendo o seu tempo jogando videogame, você está absorvendo informação e conhecimento. Mesmo que seja um pouco... Mas você tá ali, você tá conectado, e muitas vezes aquelas informações elas fixam dentro do seu consciente. E depois, quando você reescuta o episódio, você consegue absorver melhor aquilo lá. Eu acho isso muito foda, porque é um estilo de mídia que revoluciona nessa área de você poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. E como, por exemplo,
como eu citei, atividades rotineiras que não exigem tanto a nossa atenção. Agora, por exemplo, dirigir, escutar um podcast, aí já é diferente. Aí o negócio é mais embaixo. Mas atividades rotineiras que não expõem a gente a algum risco, escutar um podcast e fazer essa atividade é bem prazeroso para mim. Agora eu passo a palavra para você, meu amigo. Exatamente, cara, concordo com tudo isso aí que tu falou. Então, basicamente, o nosso podcast, ele tem esse intuito, entendeu? Então, é resumir a informação e tá aí te mostrando a informação de uma forma clara, né? Porque, às vezes, né, existem várias personalidades, né? Existem aquelas personalidades, aquelas pessoas que conseguem aprender ouvindo, existem aquelas outras pessoas que têm maior facilidade em aprender assistindo e outras escrevendo, por exemplo, fazendo anotações. E o nosso podcast são para todas as pessoas, todos os grupos. E basicamente é isso: é unir a informação num podcast e estar aí entregando informação de qualidade. Perfeito. Inclusive você citou que existem diversas pessoas e que aprendem de diversas maneiras. E eu até hoje eu não consegui meio que saber qual jeito eu aprendo melhor. Se é lendo, se é... Na realidade, eu já descobri um pouquinho, digamos assim. Que é, por exemplo, eu ler alguma coisa e já colocar aquilo em prática. Se eu ler algo e não aplicar na minha vida de alguma forma, eu vou acabar esquecendo daquilo. É como se eu colocasse como se eu colocasse num arquivamento mental e deixasse aquilo lá juntando pó. Eu acho que na verdade, colocando em prática, assim, eu acho que na verdade ele é meio que para geral, assim, né, para todo mundo. Acho que a forma mais prática, né, de você estar aprendendo, de você estar obtendo conhecimento, é você estar ali ouvindo ou, por exemplo, assistindo e estar colocando em prática, né? Porque se você não coloca em prática, basicamente aquilo fica no vazio, né? Fica no nada. Isso. Até porque tem uma plataforma de curso online que é a Udemy. Eu costumo comprar bastante curso de lá, sabe? Porque lá tem alguns cursos bem interessantes. Eu acho que eu já fiz um curso de pintura digital, de Photoshop. Sim. O que mais? Enfim, bastante coisa. Agora não me lembro direito. Mas eu já comprei diversos cursos. E alguns cursos eu nem comecei a assistir ainda. Outros cursos eu comecei. Só que o curso é tão teórico, que você não consegue colocar aquilo na prática, sabe? E então você acaba por não aprender direito. E outra, acaba sendo um pouco meio chato também, né? Ah, nem fale, velho. Essa que é a pior parte. Eu me sinto ansioso demais, cara. Sentado numa cadeira, porque os cursos de lá têm uma carga horária bem alta, sabe? Então, é difícil você sentar na cadeira durante algumas horas, tendo que prestar atenção plena naquilo. E se são coisas só conceituais, sabe? Coisas mais teóricas. É um pé no saco. Sim. Eu gosto bastante de pegar a informação e sair fazendo, cara. O caminho se faz caminhando. É verdade. Outra, né? Para ensino à distância, você tem que ter disciplina, né? Porque não adianta, por exemplo, você só pagar a mensalidade, falar que só vai fazer e não ter, por exemplo, a conhecida disciplina, né? Então você tem que colocar horários, né? Para você estar fazendo e colocar em prática, né, cara? Sim, é exatamente esse é o ponto, cara. Só que nessa época de quarentena, por causa da pandemia, é que você vê o que é a disciplina, cara. É extremamente difícil você manter um horário certo, um horário certo para você fazer as coisas certas naquele horário. Até porque quando você está em casa, outros imprevistos acontecem. Como por exemplo, de repente você faz comida em um certo horário, de repente você vai ter que alterar aquele horário e vai bater certinho com o horário que você estuda, com o horário que você
dedica seu tempo para ler um livro, para fazer algo do tipo. E você acaba por muitas vezes fazer aquilo no horário incorreto e é o que basta para aquilo lá virar uma bola de neve, tá ligado? E quando você vê, você tá dormindo 3 horas da manhã com o celular ligado. Exato. E muitas vezes o seu dia nem foi produtivo, né, cara? E é a pior sensação, cara, quando você pega e deita a cabeça no travesseiro de noite e você, fica pensando o que eu fiz hoje. E você não consegue pensar em nada que você fez, que agregou valor pra você ou para as outras pessoas. E eu acho que isso isso é bastante desestimulante, sabe? Você até vai dormir um pouco mais abatidinho, independente de como foi o seu dia. Mas a gente deu mais algumas voltas e vamos à terceira pergunta. A terceira, faz parte. É a terceira, né? Exato. Agora sim, eu acho que como faz. Exatamente, meu amigo. Então eu vou falar primeiro a minha parte, depois você fala a sua. Como esse podcast entrega a finalidade dele? Basicamente, como a gente fez agora aqui, a gente discute em uma conversa leve de amigos, conhecimento de livros diversos e conhecimentos que rodeiam os livros. A gente utiliza sempre como fio condutor um livro ou um assunto, um tema específico contido em um livro, onde a gente vai ter uma conversa de amigos dando ênfase nas informações do livro. Mas lógico que a gente vai desviar o assunto, vai falar de outras coisas, falar de coisas atuais, e muitas vezes até deixar nossas opiniões em relação a determinado tema. Então é basicamente isso. A gente discute uma conversa de amigos, uma conversa leve, como se a gente estivesse num bar, sei lá, jogando truco, jogando baralho, tomando uma breja, sei lá, velho. A gente tá tranquilo, só que por causa da pandemia, o Guilherme tá na casa dele tomando o uísque dele, eu tô na minha casa tomando o meu todinho. A gente tá separado, então... Com charutão. Isso, seu fumante. Só pra constar, ele não fuma, tá? Essa é brincadeira. Mas... Pelo amor de Deus. Mas é basicamente isso. É tentar pegar você, meu caro telespectador ouvinte, e incluir na nossa conversa. Tá? Porque muitas vezes a gente começa a falar de X e termina falando sobre Y. Mas é o que a gente quer. A gente quer entreter você, gerar entretenimento leve, que seja de fácil absorção, enquanto você está fazendo alguma outra coisa, mas que ainda traga um conhecimento, que ainda traga informações que você pode utilizar na sua vida, que você pode utilizar para agregar valor na sua vida, certo? Agora eu deixo a pergunta à mercê deixo meu amigo responsável em agregar o meu comentário. Pode falar, meu caro amigo. Exatamente, cara, é isso aí que tu falou. E outra coisa também, né, dentro do nosso estilo de podcast, né, que a gente tá aqui ressaltando que nossos assuntos principais serão livros, mas, por exemplo, quais serão os tipos de livro que nós iremos falar? Claro, a gente vai falar de livros, né, de livros de autoajuda, né, livros aí que vão aí ajudar empresários em geral, mas também, inevitavelmente, em alguns momentos a gente vai acabar falando de alguns livros que fogem desses assuntos, mas que trazem algo para nossas vidas, né? Livros aí que podem, que a gente pode estar acabando tirando algo como reflexão nesses livros, né? Então não adianta, por exemplo, a gente pegar qualquer livro, fazer um resumo dele, fazer um comentário e, por exemplo, no final de tudo, o que a gente aprendeu com ele, né? O que a gente tira. Então, acima de tudo, acho que o livro que nós iremos escolher aqui para estar comentando são livros que tragam algo positivo para a gente. É isso aí. Isso, que agreguem valor para a pessoa. Como se fosse aquelas histórias, quando a gente escuta, quando a gente é criança, as fábulas, né? Que quando a gente escuta, sempre no final tem alguma moral.
E a gente quer trazer essa moral, o que a gente aprende com esse livro. Enfim, a história, a fábula infantil tem sempre uma moral que a gente possa aprender alguma coisa. E com os livros não é diferente. Então a gente sempre vai trazer essa reflexão do que esse livro entrega pra gente, qual é a moral que ele deixa. O que ele deixa para que a gente também não fique com essa obesidade cerebral. De, putz, tô com muita informação na minha cabeça, mas eu não sei como aplicar essa informação, como utilizar ela. Porque um livro, ele é informação absoluta, cara. Ele é informação absoluta. Só que aí gera outro problema. Gera a obesidade cerebral. Porque, putz, é muita informação. Só que você precisa selecionar pequenos... Como que eu posso dizer? Pequenos pedacinhos do livro que realmente vão te ajudar em alguma coisa. E vão mudar a sua vida de alguma forma. Entendeu? Então, é basicamente isso. É pegar essa moral, pegar o conceito da moral da história nas histórias antigas. Nas fábulas. E tentar aplicar para os livros. Putz, o que eu posso aprender com esse livro? E você comentou os livros de autoajuda, livros empresariais, são os livros que a gente mais gosta também, né? De psicologia. Eu acho que é uma coisa que eu tenho comigo, né? Quando eu pego algum livro para ler. A pior sensação que é você, por exemplo, pegar um livro e você lê, né? Você lê tudo o livro, mas ao final do livro, quando você concluiu ele, você parar para pensar e tipo, putz, qual é toda a informação desse livro? O que eu tirei dele, né? Tá, e no final das contas você acaba... Você pegou na ferida, velho. É exatamente isso. E no final das contas você acaba... No final das contas você acaba, tipo, né? Qual que foi a informação, qual que foi a importância dele para mim, né? E você vê que você só perdeu o seu tempo e não foi de importância nenhuma. Então, 500 isso aí que é uma das principais coisas que a gente quer acabar. Isso, 500 páginas jogadas fora praticamente. Porque muitas vezes você começa a ler também e você meio que, tipo, você tá lendo, mas você não tá prestando atenção. Aí você lê o parágrafo inteiro e você, tipo, viaja na maionese e depois que você vai ver, mas não tô entendendo nada. E daí que você vai entender, aí que você vai entender que a questão é você prestar atenção, mas, como eu disse, um livro é informação pura, entendeu? Então a gente precisa selecionar só o que a gente vai utilizar dele, de fato. Sim. Cara. Em outras, às vezes, tipo, você lê e você não entende e você só consegue entender a informação do livro quando alguém vem e te conta, né, cara? Aí tu vê que faz sentido, né? Isso, total. Exato. Encaminhando, então, para a próxima e última pergunta / questionamento do podcast. Para quem é destinado esse podcast? Nessa eu vou deixar o meu amigo começar. Pode começar as suas considerações? Muito obrigado, cara. Eu já me sinto muito especial aqui, entendeu? Eu já me sinto aí um âncora da rede, né? Sem citar nomes aqui. Mas enfim. Não cite o nome de nenhuma rede. Não. Globo de televisão. Direitos autorais. Isso, não cite o nome de nenhuma rede Globo de televisão. Até porque eles não estão pagando você cachê. Cometeu um pecado, agora. Aí agora vem processo aí, pronto, já era. Então, vamos lá. Não, mas pra eles quem não estão pagando cachê aqui, você quer que eu faça o quê? Eu não vou falar o nome deles. Eu não vou falar o nome de nenhuma marca aqui. Enquanto não... Ah, beleza, então. Então, Elvis. O problema dele, na verdade. Então, Elvis. Vamos lá, então. Elvis é a marca. Vamos lá, foca aí. Assunto. Então, pra quem é? Então, basicamente, digamos que esse podcast, na verdade, ele é para todos os públicos, né? Inevitavelmente, uma ou outra pessoa vai acabar, infelizmente, não gostando aí do nosso estilo. Mas, na verdade, a gente quer... Na verdade, não vai acabar gostando de você.
Nossa. Mas, Brincadeira, calma aí, não vamos deixar as coisas pro lado pessoal, cara. Não, que isso. Mas enfim, a ideia é transmitir informação para todo mundo, sem distinção. E basicamente, se você gosta de livros, se você gosta de podcasts, né, se você quer adquirir uma informação de qualidade, esteja com a gente, que nós vamos passar uma boa informação para você. E pode ter certeza que nada vai ficar para trás e tudo vai ser esclarecido. Esteja com a gente? Exatamente, cara. Você assassinou o português agora. Tá bom. Óbvio. Eu vou fazer o quê? Mas enfim, tá? Vamos para as minhas considerações sobre para quem é destinado esse podcast. Se você é um ser humano, você é destinado a escutar o nosso podcast. Se você gosta de podcasts, você é destinado a escutar os nossos podcasts. Se você gosta de um conteúdo de qualidade, um conteúdo divertido, leve, no seu grau ali tenha um pouco, digamos, engraçado e com informações relevantes para aplicar na sua vida, então esse podcast é para você e para toda a sua família e todos os seus parentes e todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Indica a gente para eles. Para todos. Exatamente, para todos. Eu tentei sussurrar aqui, mas eu tô sozinho aqui, não sei se me pareceu meio estranho. Meio maníaco só. Não, tranquilo. Tá, então eu acredito que a gente vai fazer as nossas considerações finais. Que a gente finalizou as 4 perguntas. A gente definiu um pouco como vai ser esse podcast, como que vai funcionar. A gente definiu por essas 4 perguntas. Gostaria de passar a palavra para o meu amigo Guilherme para que a gente possa encerrar. Ele passa as considerações finais dele e logo em seguida eu faço as minhas. Bom, é isso aí. Então, né, a ideia principal aí é passar a informação de uma forma prática, de uma forma muito divertida, de uma forma simples e como vocês já perceberam aí, nós não temos, digamos que os nossos protocolos. Na verdade até temos, mas a ideia é divertir. Quando você coloca o protocolos, nada se torna divertido, se torna muito padrão, não é verdade? Total, velho. É isso aí, cara. Esse cara quebra padrões. Esse cara é o liberalzão top, hein? Não, que isso, eu sou moderninho. É o moderninho do... não, eu falei que eu não ia citar nenhuma marca aqui, já ia escapar uma já. Mas é isso, cara. E é isso aí. Então, se você quer poupar o seu tempo, se você quer adquirir uma informação de qualidade, o nosso podcast está aqui. É só você digitar, ele vai aparecer e é só você ouvir. Foi simples agora. Foi simples, mas foi direto ao ponto. Basicamente o que eu ia falar também. Na realidade, eu ia falar o seguinte. O quê? Colocou o fone, viajou. Simples. Viajou na nossa conversa, viajou na vibe, no flow. Não conheço mais nenhuma gíria interessante para usar nesse momento. Então, colocou o foninho, viajou, vai jogar um videogame, vai lavar uma roupa, vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, vai, sei lá, só não vai dirigir um caminhão. Mas de resto tode... Ou dirigir uma van cheia de criança. Não seria tão correto, por assim dizer. E então, né, parte um pouco perigoso, né? Tem hora e lugar também, né, nego? A gente quer que você ouça aí o nosso programa, mas tem hora e lugar, pelo amor de Deus. Eu não quero me sentir responsável por nenhum acidente, por favor. Eu também não. Passo de novo a palavra para você para que você possa... Porque eu passo a palavra porque eu me sinto honrado em poder passar a palavra nesse programa. Tu é o âncora. Exato, né? Eu não vou citar nenhum nome de outra pessoa famosa aqui, que por um acaso é o âncora mais famoso do Brasil.
que começa com William e termina com Bonner. Não vou falar o nome dele, mas Boa noite. eu me sinto como ele hoje. Então, sem estender mais o programa, pode encerrar, fazer o seu encerramento, meu amigo. Bom, então é isso. Nossa, que bosta. Muito obrigado. O que você quer que eu fale, cara? Então é isso. Boa noite. Mano, é isso aí, cara, entendeu? É que nem isso aí. O próximo episódio logo vai estar no ar. A gente vai se esforçar para produzir algo com qualidade. Não, a gente devido vai ao momento. com qualidade, porque o Sim, Livrando com Cast certeza. é sinônimo de qualidade Lógico. e divertimento. Devido ao momento, né, do momento aí de pandemia, em alguns instantes aí do nosso áudio aí, né, da nossa gravação, do nosso episódio, alguns ruídos aí vão aparecer, mas simplesmente ignorem isso daí, que isso faz parte, né? E é isso aí, Ricão. Encerra você aí, cara, que você é o âncora, entendeu, né? Muito obrigado. Tá, assim como o Guilherme chegou a comentar, eu já tava prestes a falar sobre isso. Infelizmente, por conta da pandemia, a qualidade do nosso áudio ela não vai ficar tão boa quanto ela pode ser, até porque a gente não tá podendo se encontrar. Logicamente que para evitar o contato social, para que a gente não transmita a Covid-19 ou corra o risco de transmitir a Covid-19. Até porque nem eu nem ele estamos infectados. Mas a gente respeita essa determinação. E então a gente está gravando, eu da minha casa e ele da casa dele. Então a gente está gravando por videochamada. Então muitas vezes, por conta da internet, dos nossos aparelhos, o áudio ele infelizmente dá uma bugadinha, mas nada do que uma simples ignorada não resolve. Enfim, eu finalizo aqui então esse episódio 1, apresentando o podcast para vocês. Eu espero que você tenha um bom dia, uma boa manhã, uma boa madrugada, uma boa tarde, enfim, tenha um bom momento para você, meu caro telespectador ouvinte, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Livrando Cast. Livrando o quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.